Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas, agora a gente vai falar de bioquímica, tá? Mas, ó, não é qualquer coisa na bioquímica, não. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre RNA. Sobre tipos de RNA. E agora não é qualquer tipo, não. Presta atenção. A gente vai falar agora sobre o RNA mensageiro, ou, como muita gente chama por aí, RNA-M. Mas prestem atenção. Olhe para mim. Primeiro a gente vai fazer um acordo. Primeiro você vai deixar eu mostrar tudo. E depois que eu mostrar tudo, eu saio da frente, tu tira o print e copia. Mas primeiro tu olha pra mim. Eu sou muito mais bonito que teu caderno. Então primeiro tu olha pra mim, pra depois tu copiar. Até porque tu olhando pra mim, tu aprende mais rápido. E tu aprendendo mais rápido, tu copia mais rápido. Então presta atenção, olha pra cá. Quando a gente trabalha com o RNA mensageiro, você tem que lembrar que o RNA mensageiro, ele é um tipo de RNA. E um detalhe, ele é um tipo de RNA, olhem pra mim, que ele vai ser responsável, você vai dizer que ele carrega, ele carrega o código genético, ele carrega o código genético de uma determinada proteína, de uma determinada, cuidado com isso aqui, de uma determinada proteína para o citoplasma. Para o citoplasma. Ou seja, olha para mim, você tem que lembrar que o RNA mensageiro, ele é a receita da proteína. Ponto. Porque o que acontece? Lembre lá do comecinho dessa parte de genética molecular, de dogma central, lembrem que a receita da proteína, ela fica guardada num gene, sendo que um gene é um fragmento de DNA. Ou seja, as informações das nossas proteínas estão todas armazenadas nos nossos DNAs, na forma de genes. Beleza? Sendo que qual é o detalhe? O DNA, ele não vai para o citoplasma para ser lido pelo ribossomo. Ele não vai para o citoplasma para ser lido pelo ribossomo. E olhe, mesmo que ele fosse, o ribossomo não lê DNA. O danado do ribossomo não lê gene. O ribossomo lê RNA mensageiro. Aí o que é que o corpo faz? Pega aquele gene no núcleo e transcreve aquele gene para a forma de RNA mensageiro. Aí, quando você tem o RNA mensageiro pronto para ser lido, ele sai do núcleo, vai para o citoplasma, olhem para mim, e lá no citoplasma ele consegue ser lido pelo ribossomo. Aí, quando o ribossomo, ele anda sobre o RNA mensageiro, ele monta a proteína. É por isso que eu gosto de dizer para ninguém esquecer que o RNA mensageiro é a receita da proteína. Ponto. Essa coisa de você carregar, olha para cá, essa coisa de você carregar o código genético da proteína é você ser a receita da proteína. Aí você pode dizer assim, tá, mas por que tem que ir para o citoplasma? Meu filho, porque você tem que lembrar que é no citoplasma que acontece o mecanismo de tradução. É no citoplasma que acontece a síntese proteica. Ah, Tubarão, mas por que tem que ser no citoplasma? Porque é lá que você tem o ribossomo. Porque, olhe, para ter tradução, você tem que ter uma organela chamada de ribossomo. Aí vê como é o nome dela. Ela é um tipo de organela citoplasmática. Então você encontra ela no citoplasma. Por isso que o RNA mensageiro tem que ir para o citoplasma. Para ele ser lido lá no citoplasma. E um detalhe, tá? Olhe para mim.
quando eles cobram de vocês por aí, presta atenção, um esquema do mensageiro, olha para cá. Lembrem que o mensageiro, ó, ele é uma fitinha única, assim, bem bonitinha. Aí eu vou botar, ó, sentido 5 linhas, 3 linhas, porque lembrem que é o sentido de leitura, porque é o sentido de crescimento. Lembrem que todo ácido nucleico cresce na direção 5,3. E olhe, o danado do RNA mensageiro, ele é dividido em trincas de nucleotídeos. Porque, olhe, todo ácido nucleico é formado pela união de nucleotídeos, né? Então, esse código genético que vai formar uma proteína, ele vai ser todo dividido em trincas de nucleotídeo. Ó. A gente faz assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sabe por quê? Porque na hora que o ribossomo, vai ler o código genético que está no RNA mensageiro, olhe para mim, para formar uma proteína, você tem que lembrar que esse código genético, ele vai estar separado em trincas, tá? A gente tem assim, ó, 3, 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 3. Cada trinca dessa, você vai dizer que isso aqui no RNA mensageiro, ó, é uma trinca de nucleotídeos. Isso aqui é uma trinca, ó, de nucleotídeos. Cada trinca dessa, cuidado que tem gente que também chama de trinca de bases nitrogenadas, não tem problema, porque lembrem que em cada nucleotídeo você tem uma base. Se eu estou trabalhando com RNA, adenina, guanina, uracila ou citosina, tá, monstrinho? Mas olhe, cada trinca dessa você vai chamar de códon. Cada trinca do RNA mensageiro é um códon. E a coisa que a galera mais esquece, cada códon, veja, cada trinca vale um aminoácido. Então, se você quiser saber quantos aminoácidos a proteína que vai ser produzida a partir daquele determinado RNA mensageiro tem, é só você contar o número de códons. Aí a gente tem assim, ó, veja, nesse exemplo que eu fiz aqui no quadro, 1 códon, 2 códons, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 códons. Eu tenho 11 trincas. Então, teoricamente, essa proteína ela vai ter 11 aminoácidos. Agora, por que teoricamente? Porque na prática tem um detalhe. Olha para cá. Sempre, no começo de um RNA mensageiro, ou melhor, no começo da produção de uma proteína, no começo da leitura, você vai ter um códon de iniciação chamado de AUG. Cuidado, tá? O AUG é o que a gente chama de códon de iniciação. Se você quiser começar a ler uma danada de uma proteína, se você quiser começar a formar uma proteína, tem que começar pelo códon AUG. Olha para cá agora para entender isso. No meu exemplo, eu estou colocando aqui ele no primeiro. Beleza? Eu estou colocando ele aqui no primeiro. Mas não é obrigado ele estar sempre no começo do RNA mensageiro não, tá? Ele pode estar em qualquer lugar do RNA. Porém, independente do local, o ribossomo começa a partir dele, tá? Isso vira casca de banana de um monte de prova. Porque tem muita gente que pensa que o AUG, como é de início, ele sempre vai ter que estar aqui no começo. Veja, ele não é obrigado a ele estar no começo. Ele pode estar em qualquer lugar. Agora, é obrigado você começar, ou melhor, é obrigado você lembrar que o ribossomo só vai começar a montar a proteína a partir do AUG, independente do local que ele esteja, tá? Eu estou colocando aqui no começo porque é o meu desenho, mas ele podia aparecer em qualquer lugar. E o último códon, que não necessariamente precisa ser o último, mas é o que vai determinar que a proteína está formada, mas no meu exemplo eu vou usar aqui, vai ser aqui, ó, UAA. Esse códon UAA, você tem que determinar que isso aqui é um códon stop. É um códon de parada. É ele que determina o processo da produção da proteína. Acabou. Agora, Andrei, ele tem que estar no final do RNA mensageiro? Não. É a mesma regra do AUG. Se o AUG não precisa estar no começo,
O A também não precisa estar no final. Ele pode estar em qualquer ponto. Agora saiba que quando ele aparece, aquilo ali é um sinal para o ribossomo que a proteína, ei, acabou. Ela já está formada. E um detalhe importante, tá? Esse códon stop, ele não determina aminoácido. Esse códon stop não tem informação de aminoácido. Ali é a parada. Então significa que se você quiser saber o número de aminoácidos que a proteína daquele determinado RNA mensageiro vai ter, é só você começar a contar a partir do códon de iniciação e você vai até o stop. Lembrando que o stop não conta aminoácido, então é -1. Por exemplo, nesse exemplo aqui do quadro, quantos aminoácidos vai ter essa proteína? Aí você faz assim, quantos códons tem? 11 códons. Mas a proteína vai ter quantos aminoácidos na prática? 10. Porque tu tem que lembrar que o último não vale aminoácido. Então seria 11 menos 1. Ou seja, o número de códons -1. Por que -1? Porque -1 é o códon stop. Não esqueçam disso, tá? E olhe, não é obrigado o AUG tá no começo e não é obrigado o códon stop tá no final. Agora, na hora de contar os aminoácidos, ei, comece a contar sempre do início, ei, e parem no códon de terminação, independente da posição que ele esteja, tá? Aí você pode dizer assim, tá, Andrei, mas qual é o aminoácido? Que eu vou ser obrigado a saber todos os aminoácidos? Não. Lembrem que tem uma tabelinha, que é uma tabelinha universal, chamada de código genético. E essa tabelinha universal, chamada de código genético, é uma tabela que mostra, ei, qual é o aminoácido específico que cada códon determina. Geralmente, em todas as questões que vocês pegam disso aí, eles botam uma tabelinha para você olhar e você conseguir saber qual é o aminoácido, ei, específico de cada códon. Agora, essa tabela tem muitos códons, Andrei? Não, essa tabela ela é formada de 64 códons, beleza? Dos 64, você só vai ter que saber 4 de cabeça. 4. O AUG, que é o de iniciação, que aí eu também já vou adiantando, vou dando um spoiler para vocês. O AUG sempre vai determinar o aminoácido metionina. Então, esse AUG vocês têm que saber. E o de terminação. Ah, André, mas o de terminação tu botou o AA. Mas lembrem, não só tem o AA, tá? Pode ser o AA, ou o GA, ou o AG. Se aparecer um desses 3 no RNA mensageiro, significa que ali terminou o processo de produção de proteína. Ali o ribossomo o ribossomo vai parar. E lembrem que ele não determina aminoácido. Ele não determina aminoácido. Então, ó, RNA mensageiro é isso. Ah, tu quer copiar? Tá, vou sair da frente. Pronto. Tira um print e copia isso aí. Eu duvido tu errar isso de RNA mensageiro. Duvido. É só RNA mensageiro. É isso. Por favor, não me errem. Tá? E, ó, espalhe isso por aí. Porque aula feita essa você só tem aqui no canal do Tubarão. Ninguém dá essa aula aqui no YouTube igual ao Tubarão. Beleza? Tranquilo? Valeu? O que eu vou falar para vocês agora é tudo que vocês precisam saber sobre o RNA transportador ou RNA-T. Agora tem um detalhe que é importante. Cuidado, que vocês podem encontrar também por aí esse RNA-T, ou melhor, esse RNA transportador, também sendo chamado, olhe, de RNA de transferência. De transferência. Então, de acordo com quem faz a questão, ou de acordo com o que você estiver lendo, esse RNA-T, essa sigla RNA-T, ela vai ser RNA transportador ou RNA de transferência. Agora sim, independente se você chamar de RNA transportador ou se você chamar RNA de transferência, olhe para mim, não vai mudar nada, tá? Sabe por que não vai mudar? Porque, olhe, sempre que vocês forem cobrados sobre esse cara, vocês vão dizer que é esse cara aqui que é responsável, como o nome já está dizendo, olha, ele é responsável em carregar ou transportar presta atenção, ele é responsável em carregar o aminoácido
o aminoácido ativado específico de cada códon. Presta atenção, para dentro do ribossomo. Para dentro, olhe para mim, para dentro do ribossomo. Aí vamos pro parto para tu não errar isso mais em lugar nenhum. Presta atenção. Quando você diz que o cara é chamado de RNA transportador, como o nome já está dizendo, ele transporta. Ele carrega o aminoácido. E assim, ele carrega o aminoácido ativado, e que fique bem claro, específico de cada códon. Lembrando para você que quando a gente usa a palavrinha códon, lembrem que o códon é uma trinca de nucleotídeos. Vê, isso aqui é uma trinca de nucleotídeos ou bases, olhe, do RNA mensageiro. Lembrem que, principalmente você que já assistiu minha aula sobre RNA mensageiro aqui, você que já escutou eu falando de RNA mensageiro aqui, sabe que o RNA é considerado mensageiro porque nele você vai ter a informação genética da sequência de aminoácidos específica para se formar um tipo de proteína. Sendo que o RNA mensageiro, ele só tem a mensagem da sequência de aminoácidos. Quem vai carregar os aminoácidos para dentro do ribossomo, respeitando a sequência que está no RNA mensageiro, para você formar uma proteína, olha para cá, é o RNA transportador. E lembre que quando você pega essa sequência no RNA mensageiro, essa sequência no RNA mensageiro, ela é dividida em códons. E cada códon é uma trinca de nucleotídeos ou trinca de bases. Mas é aquela coisa, o códon não é o aminoácido. O códon é só a informação. Ali só pode chegar aquele aminoácido. Mas quem vai carregar aquele aminoácido, olha para cá, é o transportador. Então, é o RNA de transferência que vai levar o aminoácido específico de cada códon para dentro do ribossomo, para no final da tradução você ter uma proteína. Não pode esquecer disso. Se você não esquecer o que eu disse aqui, tu não erra isso em lugar nenhum. E lembre que eu vou levar isso para dentro do ribossomo, porque, olha, é aqui que vai acontecer a síntese proteica. É aqui que vai acontecer, a síntese proteica. Lembrando, meu filho, que síntese proteica é produção de proteína. É por isso que quando também você pega a questão de citologia e perguntam qual é a função do ribossomo, produzir proteína. Aí você pode dizer assim, tá, Andrei, mas tem um esquema do RNA transportador? Tem. Olha, quando eles botam para vocês um esquema para representar o RNA transportador, é fácil. Porque o esquema do RNA transportador é mais ou menos assim. Ele é uma fita, ele vai ter mais ou menos esse formato aqui, essa fita, Lembre que todo RNA é uma fitazinha só, tá aqui. Aí você vai ter isso aqui. Lembrem que aqui em cima eles devem colocar, uma bolinha para mostrar que esse RNA transportador ele está carregando um aminoácido. Lembrem que essa fita, como qualquer outro RNA, é formada por um monte de nucleotídeos, está aqui. Cada pontinho desse é para lembrar vocês que aqui também vai ter um monte de nucleotídeos, cuidado com isso. Mas aqui eu preciso que vocês tomem cuidado, que assim, por mais que o RNA transportador ele apresente um monte de nucleotídeos, como qualquer ácido nucleico, eu preciso que vocês fiquem ligados numa trinca em especial. Eu vou ter uma trinca de bases ou uma trinca de nucleotídeos no RNA transportador, que você também tem que ficar ligado. Olha para cá. Aqui embaixo, imagine que eu coloco a trinca assim. Olha para mim. Eu boto, UAC. Essa trinca em especial, que eu estou chamando a atenção para vocês aqui,
é a trinca que geralmente vão pedir que vocês saibam. Sabe por quê? Ah, mas tem que ser UAC? Não, meu filho, isso varia. Mas você vai ter que saber que todo RNA transportador tem uma trinca que vai chamar a atenção. Porque, olha, essa trinca aqui, eu preciso que essa trinca em especial, que geralmente eles botam na parte de baixo do RNA transportador, vocês vão dizer que isso aqui, igual ao mensageiro, também é uma trinca de nucleotídeos. Agora eu vou precisar que vocês saibam que é o seguinte, essa trinca de nucleotídeos, quando é cobrada no RNA de transferência ou transportador, tu não vai chamar de códon. Essa trinca aqui vai ser o famoso anticódon. Vai ser o famoso anticódon. E um detalhe, tá? É esse anticódon ó, que, pum, encaixa no códon do mensageiro. É por isso que vocês marcam por aí, ó, dizendo que esse anticódon, ele é complementar, ó, ele é complementar ao códon. Ele é complementar ao códon do mensageiro. Ele é complementar. Significa que cada códon vai ter um anticódon, porque é esse anticódon que vai identificar que é aquele códon exato que eu estou trazendo o aminoácido. É esse anticódon que identifica que ali é o local daquele aminoácido que eu estou carregando. É tanto para vocês entenderem, ó, se o anticódon é UAC, qual seria o códon? Aí o códon seria assim, ó, o códon AUG. Aí esse aqui, ó, seria o códon. Ou seja, eu estou provando a vocês que é um complemento. O anticódon é um complemento do códon. E lembre, tá? Tem que fazer essa coisa complementar com aquela regrinha dos pares de bases lá dos nucleotídeos. Você que assistiu minha aula de nucleotídeo aqui sabe que as bases nitrogenadas formam pares. Uma base púrica ou purina com uma base pirimídica ou pirimidina. E quando esses pares é no RNA, ó, A sempre vai ligar com U e C sempre vai ligar com G. Ou seja, uracila sempre liga com adenina, guanina sempre liga com a citosina. Mas voltando, eu preciso que vocês saibam que todo RNA transportador, na parte de baixo dele, geralmente, eles sempre vão, vamos dizer assim, vão colocar em evidência uma trinca de nucleotídeos. Essa trinca que vai ser colocada em evidência é o anticódon. E o anticódon, ele sempre vai ser complementar ao códon. E aonde é que está o códon mesmo, monstro? No RNA-M. E olha, tem que ser complementar porque é esse encaixe que vai realmente confirmar que aquele aminoácido que o transportador está carregando é para ficar naquela posição, é o aminoácido correspondente daquele códon, tá? Não pode esquecer disso. É perfeito, né? É massa, né? Então, pô, vou sair da frente. Tira um print, copia isso aí. Eu duvido tu ter dúvida mais em RNA transportador ou RNA de transferência. Duvido. Tranquilo? Vai copiar? Já deu para tirar o print? Ei, valeu? Bom, agora eu vou falar tudo o que vocês precisam saber sobre o RNA ribossômico ou RNA ribossomal, ou simplesmente o que vocês encontram por aí como RNA-R. Agora sim, esse tipo de RNA, ele é muito tranquilinho quando ele aparece por aí. Sabe por quê? Porque o RNA ribossômico ou ribossomal ou RNA-R, eu preciso que você lembre que esse cara aqui, ó, ele participa junto, ó, ele participa junto com mais ou menos 75 tipos de proteínas diferentes, olha para cá, de proteínas diferentes da produção, olha para mim, da produção das subunidades
dos ribossomos. Dos ribossomos. Ou seja, o que eu quero dizer? Olhe para mim. O RNA ribossômico, presta atenção, o RNA ribossômico mais uma porrada de proteínas vai participar da formação dos ribossomos. Porque o que tu vai ter que lembrar? Ó, os ribossomos, eles são organelas citoplasmáticas. Vocês sabem que os ribossomos são organelas citoplasmáticas. E assim, o danado dos ribossomos, eles são organelas, ou ele é uma organela que é formada por duas partes. Uma parte maior e uma parte menor. E um detalhe, essas organelas que nós chamamos de ribossomo, olha para cá, ela vai ser formada por duas partes. Lembrem que subunidade, ó, são partes. E pode ter certeza, quando você fala de subunidades do ribossomo, presta atenção, quando a gente fala de subunidades do ribossomo, você tem que lembrar que o ribossomozinho, ó, olha para mim, ele vai ter uma subunidade maior e vai ter uma subunidade menor. É por isso que geralmente os desenhos que vocês pegam de ribossomo é isso aqui. Aí, ó, quando você faz uma divisãozinha aqui, imaginária, é para lembrar que no ribossomo você vai ter uma subunidade. Você vai ter uma subunidade maior e você vai ter uma subunidade, presta atenção, uma subunidade menor. Mas sabe o que a galera esquece? Quando o ribossomo é produzido, essas subunidades elas são produzidas separadas, tá? Ó, a subunidade maior é produzida separada da subunidade menor. Elas só vão se juntar na hora que esse ribossomo vai começar a trabalhar. E ele trabalha fazendo o quê, Andrei? Produzindo proteínas. Mas aí o que é que muita gente esquece? Olhe, quem participa dessa produção aqui, quem participa, vamos dizer assim, formando o ribossomo, porque se você forma as partes do ribossomo, você está formando o ribossomo, tá? Você pode muito bem pegar provas por aí, ou pegar outros textos por aí, dizendo assim, o RNA ribossômico participa da formação dos ribossomos. Participa, tá aqui. Ele forma as partes. Eles formam as partes, formam o ribossomo. Agora, tu lembra, né, a produção? Lembra não, né? Então, olhe, quando perguntarem para vocês aonde é que essa produção acontece, lembrem que essa produção acontece no nucleolo, tá? Lembrem que o nucleolo é uma estrutura nuclear. É um organoide nuclear. Isso aqui, ó, é encontrado no núcleo da célula. É encontrado no núcleo da célula. Não esqueçam disso. Poxa, André, então tu tá dizendo que os nossos ribossomos são organelas citoplasmáticas? São. Mas são produzidas no núcleo, são produzidas no núcleo. Aí sabe o que é que acontece? O RNA ribossômico mais essas proteínas todas vão formar as subunidades. Olhe, formam as subunidades, formam as partes do ribossomo no nucleolo. Aí depois que isso está formado, eles, bum, empurram para fora, jogam para o citoplasma. Aí quando chega lá no citoplasma, a parte maior, pô, encaixa com a parte menor. Na hora que esse ribossomo vai começar a trabalhar. E repetindo, vai trabalhar fazendo o quê, monstro? Tu já escutou dizendo, trabalhar o quê? Isso, fazendo proteína, não pode esquecer disso, tá? Então, olha, RNA ribossômico, produção de ribossomo. RNA ribossomal, produção de ribossomo. Aonde é a produção? No nucleolo. Aonde fica o nucleolo? No núcleo. Depois da produção, ele vai para onde? Vai para o citoplasma trabalhar. Tu não esquece isso mais nunca. É por isso que o tubarão é diferente. É por isso que eu sou diferente. Agora eu vou sair da frente para tu copiar. Pronto, tira um print e copia. RNA ribossômico é isso. Eu disse para vocês que ele era bem tranquilo. RNA ribossômico é isso. Tira um print, copia, deixa tudo bonitinho aí. Arma esse esquema aí. Gostou? Tranquilo? Ei, valeu? Quando vocês pegam por aí esse tipo de RNA chamado de microRNA ou miRNA, a primeira coisa que eu preciso que você saiba é que isso aqui, ó, presta atenção, é uma fita. Isso aqui é uma fita única, olhe, de RNA não
codificante, não codificante, presta atenção, formado, presta atenção, formado, ó, por mais ou menos 23 nucleotídeos. Lembrando que quando a gente pega essa palavra nucleotídeo, nucleotídeo é o monômero dos ácidos nucleicos, tá? Quem acompanha aqui no Cardume a playlist de bioquímica sabe que ácido nucleico é um polímero. Como o ácido nucleico é um polímero, é uma molécula grande. E por ele ser uma molécula grande, ele vai ser formado por várias moléculazinhas pequenas. Então, tanto o DNA como qualquer tipo de RNA é formado pela união de nucleotídeos, tá? Nesse caso, poucos. Pode chegar até mais ou menos 23 nucleotídeos. E um detalhe, quando você diz que ele é não codificante, presta atenção, quando eu digo que o microRNA é não codificante, é porque, olha, aqui ele não apresenta uma coisa, vai puxando a outra. Ó, ele não apresenta informação, cuidado com isso aqui, não apresenta informação de proteína, tá? Ele não apresenta informação de proteína, tome cuidado com isso. Ele não vai ser lido pelo ribossomo. Aí você pode dizer assim, oxente, então esse pedacinho pequeno que não serve para o ribossomo traduzir em proteína serve para quê? Olhe, preste atenção. Você vai encontrar nas provas por aí, ou no que vocês forem cobrados, que esse microRNA, você vai dizer que ele participa, ó, você vai dizer que esse cara, ele participa da regulação, ele participa da regulação, presta atenção, da famosíssima expressão gênica. Ele participa da regulação da expressão gênica. Andrei, quando a gente fala expressão gênica, como é que o gene se expressa, meu filho? Olha pra mim. Lembrem que gene é um pedacinho do DNA. Lembre que gene é um pedaço do DNA, sendo que é um pedaço codificado. O corpo não consegue trabalhar com as informações que estão no gene na forma de gene. Então, o que é a expressão do gene? É você pegar o gene, transcrever ele para RNA mensageiro, para depois o ribossomo conseguir traduzir esse RNA mensageiro em proteína. Isso é a expressão gênica. Lembrem que expressar um gene é você pegar as informações que ele tem, trazer essas informações para RNA mensageiro, para depois o ribossomo traduzir isso em proteína lá no citoplasma. Aí o que acontece? Esse microRNA, ele vai ajudar nisso. Ele vai ajudar na transcrição, na regulação da transcrição e da tradução. Oxe, Andrei, mas tu dissesse que ele é um pedacinho não codificante. Tá aqui. Ele é não codificante. Mas não é porque ele é não codificante que ele não pode ajudar o RNA. Não é que ele não pode ajudar o mecanismo celular. E olhe, não tem essa regulação aqui. Você vai dizer que essa regulação, olha pra cá, isso vai passar, escute, tá? Essa regulação da expressão, eu preciso que vocês não esqueçam, ó, que esse microRNA, ele vai trabalhar na repressão da tradução, ele vai reprimir a repressão da tradução. Pare! Quando não precisa traduzir. E olhe, esse cara também vai trabalhar na degeneração. Na degeneração do RNA mensageiro. Oxe, Andrei, degenerar não é acabar? É. Ele destrói a receita da proteína. E olhe, ele reprime a tradução ou ele degenera o RNA mensageiro para o ribossomo nem ler. Para essa proteína aí nem ser formada. Possivelmente o corpo não precisa. Possivelmente é uma proteína que, tá bom, eu não preciso mais. É esse cara que controla isso. Então vocês vão pegar em questões por aí que a finalidade desse microRNA é regular esse processo da expressão. E essa regulação é o quê? Aí não pode esquecer. É a repressão da tradução
e a degeneração do RNA-M. E a degeneração do RNA-M. Ei, não deixa nem o ribossomo trabalhar. Se você não deixa nem o ribossomo começar, pode ter certeza, tá? A proteína nem forma. A proteína nem forma, tá? Cuidado com isso, beleza? Aí o que é que vai acontecer? Ah, Andrei, mas... E tem um esquemazinho assim que mostra a formação? Tem. Porque, olha, o microRNA, como qualquer outro RNA, ele é formado de uma transcrição de um gene, tá? O problema é que é o gene que vai formar, o gene que tem a informação para formar o microRNA é um gene que não tem informação nenhuma de proteína. Mas um detalhe, cuidado que para você ter a formativa do microRNA, ele vai ter que passar por uma maturação, tá? Então preste atenção nesse esquema, vê? Preste atenção no esquema que eu vou fazer aqui. É por isso que eu disse a vocês que não é para copiar nada. Não copia nada, meu filho, porque senão você não vai entender. E eu já vou adiantando, tá? Essa aula que eu tô dando aqui, tu não encontra em lugar nenhum. Essa aula aqui, tu só vê com um tubarão. Tu só vê aqui. Eu duvido tu encontrar isso por aí. Então olha pra cá. Lembrem, tá? O microRNA, ele não deixa de ser um tipo de RNA. Como ele não deixa de ser um tipo de RNA, olha, como ele não deixa de ser um tipo de RNA, ele vai vir a partir de um gene. Então, ó, eu vou colocar aqui o gene e um detalhe, tá? É um gene não codificante. Andrei, por que é um gene não codificante? Porque é um gene que não tem informação de proteína, tá? Lembrem que gene, pelo amor de Deus, eu vou escrever aqui. Pra tu botar bonitinho tudo no teu caderno. Isso aqui é um fragmento de DNA. Isso aqui é um pedaço do DNA, tá? E olhe, todo tipo de RNA vem de um gene. Todo tipo de RNA é formado de uma transcrição. Todo. Todo. Pode ser o micro, pode ser o transportador, pode ser o mensageiro, pode ser o ribossômico. Todos vêm de um gene. Não esquece disso. Olha pra mim, monstrinho. Aí o que é que vai acontecer? Esse gene não codificante... ele vai fazer a sua transcrição. Olha pra cá. Eu vou botar aqui. Ele faz a sua transcrição. Quando ele faz a sua transcrição, ele vai formar um microRNA que a gente vai chamar assim, presta atenção. Ele vai formar, olhe, escute, viu? O PRI, ó, microRNA. Andrei, por que PRI? Primário. Ele vai formar o microRNA primário. Ele vai formar o microRNA primário. Sendo que esse cara é uma forma inativa. Esse cara é uma forma inativa. Aí sabe o que é que acontece? Ainda dentro do núcleo, esse microRNA primário, não esquece, tá? Vai ser transformado, olhe pra mim, vai ser transformado no pré-microRNA. No pré-microRNA. E um detalhe, tá? Lembrem que tudo isso aqui, se é uma transcrição, tá acontecendo dentro do núcleo da célula, tá? Então, olhe, tudo isso aqui, não pode esquecer, acontece, ó, no núcleo da célula. Beleza? No núcleo. E um detalhe, sabe quem é que faz essa transformação aqui? Você vai dizer que é uma estrutura proteica que a gente chama de complexo. Eu vou colocar aqui. Ó, é o complexo microprocessador. Processador. Esse complexo microprocessador é uma estruturazinha, tá? Que vai pegar o microRNA primário e vai transformar ele em pré-microRNA. Aí quando você tem o pré-microRNA, olhe pra mim, não é pra copiar nada não. Eu sou mais bonito que seu caderno, olhe pra mim. Esse pré-micro, olha pra cá, ele vai se deslocar, presta atenção. Ele se desloca, ó, presta atenção, para o citoplasma. Ele vai se deslocar para o citoplasma. Aí quando esse cara vai para o citoplasma, ou seja, ele sai do núcleo, ele vai sofrer a ação de uma enzima cortadora. Ele vai sofrer a ação, olhe, de uma enzima cortadora.
cortadora de RNA. Agora, olhe, não chame enzima de restrição, tá? Porque lembre que restrição trabalha com DNA. E aqui eu estou trabalhando com RNA. É por isso que eu botei enzima cortadora. O problema é que quando a gente fala de enzima cortadora, na maioria das vezes a pessoa fala, restrição. Calma. Ela corta, mas isso não é DNA. É por isso que a gente chama de enzima cortadora. Então preste atenção. Quando esse pré-microRNA ele vai para o citoplasma, a enzima cortadora vai cortar, nada mais lógico, né? Esse pré-microRNA formando, olha para mim, tá? Vai formar exatamente aqui o microRNA. Vai formar o microRNA ativo no citoplasma. Mas tome cuidado, olhe para cá. Que também vai formar uma coisa que vocês devem encontrar aí em livros mais específicos, chamado de RISC. RISC. André, o que é RISC? Olhe para mim para entender por causa do espaço. É o complexo silenciador, não esquece, tá? Complexo silenciador induzido de RNA. Vou repetir, é massa essas siglas, né? Eu adoro, presta atenção. E tu só aprende isso com o tubarão. Olha, complexo silenciador, induzido de RNA. Porque o que acontece? É esse complexo aqui que vai pegar o microRNA e vai levar esse microRNA, veja, ele vai e vai se unir. Aí ele faz, uma ligação. Aí você vai dizer que esse cara, ele vai realizar uma ligação. Claro que isso está tudo no citoplasma, tá? Com o RNA mensageiro. Ele vai fazer uma ligação com o RNA mensageiro. O microRNA é uma fita, tá? Aí ela, encaixa no RNA mensageiro. Quando ela encaixa no RNA mensageiro, como se fosse uma coisa complementar, aí encaixou no RNA mensageiro. Vai acontecer o quê? Aí, olha, pode acontecer duas coisas que eu coloquei aqui em cima. Ou você vai ter uma repressão, tá aqui. Ou você vai ter a repressão da tradução, ou você vai ter, presta atenção, a degeneração do RNA mensageiro. A degeneração do RNA mensageiro, isso aqui, tá aqui em cima. Aí sabe o que é que acontece? O ribossomo nem lê. O ribossomo nem vai traduzir esse RNA. Aí, olha, eu controlo a produção da proteína. Eu digo, epa, pare. Você não vai formar, não. Porque, vê, se o ribossomo não lê, e se eu acabar com a receita, não vai ter produção de proteína. E um detalhe, essa ligação aqui vai ser feito um complemento, tá? Você vai ver que em uma determinada posição do RNA mensageiro, o micro vai lá com a fita, encaixa. É como se tivesse assim, presta atenção. Eu tenho aqui o RNA-M, imagine que esse cara aqui, é o RNA mensageiro, aí eu tenho uma sequenciazinha aqui, U, A, C, G. É só um exemplo, tá? Aí sabe o que é que vai acontecer? Olha pra mim, o microRNA encaixa aqui, Aí vem o micro, claro que tem mais bases, tá? É só um exemplo. Aí o micro vem e encaixa, o A, AU, CG, GC. Aí quando você faz esse encaixe aqui, quando o micro encaixa aqui, acabou com esse RNA. O que é que vai acontecer com ele? Ou ele vai se degenerar, ou você vai ter uma repressão na tradução. Pare. O ribossomo nem lê. É isso que acontece. Por isso que você diz que esse cara aqui regula esse processo todo. É perfeito esse tipo de RNA. Eu particularmente adoro isso. E um detalhe, olhe para mim. Problemas no trabalho desse microRNA, problemas nele, olhe para mim, geralmente pode levar até alguns tipos de câncer. Então vocês pegam em várias bibliografias aí de fisiologia que, olhe, problemas nesse microRNA, problemas no funcionamento dele, pode levar o paciente até gerar alguns tipos de câncer. Por favor, não esqueçam disso, tá? E assim, isso é o microRNA. Massa, né? Tu só encontra isso com o tubarão. Eu duvido outro professor dar isso aqui. Pode ser até na sua sala de aula. Eu duvido, pode ser até onde você estuda. Eu duvido um professor falar do jeito que eu falo. Duvido, esse André, esse tubarão é muito metido. Sou mesmo.
Fazer o quê? Sou metido. Sai da frente agora pra copiar, metido. Tá bom, vou sair. Pronto, tira um print. Tira um print aí, copia. Com isso, a gente fecha essa aula de microRNA. A gente fecha essa aula do miRNA, tá? E olha, com isso, a gente fecha mais uma aula de bioquímica aqui no canal. A gente fecha mais uma aula de bioquímica aqui no canal. Agora sim, tu gostou? Ei, eu te ajudei. Então ajuda o Tubarão. Se inscreve no canal. Ó, se inscreve no Cardume. Se inscreve no canal, é de graça, rapidinho, clica aí. Oxe, já sou inscrito, Tubarão. Então tu vai fazer assim. Se tu se inscreveu agora, ou se você já faz parte do Cardume, você já sabe que vai ter que deixar um like, porque, ó, o simples like, que é totalmente de graça, como se inscrever, é só você apertar aí. Ajuda muito no engajamento do canal. Ajuda muito no engajamento dessa aula. Tá? Então, ei, olha pra mim. Dá um like. Deixa um comentário aqui dando moral pro YouTube. Deixa uma mensagem aqui pro YouTube, deixa uma moral aí. Ajuda muito também no engajamento, tá? Se você puder, vira membro do canal. Membro ajuda muito, tá? E membro tem conteúdo exclusivo. Ajuda muito. Agora sim, sinceramente, a principal ajuda de todas é gratuita. Eu sei que você faz parte de um monte de grupo. Eu sei que você conhece um monte de gente. Aí sabe o que é que tu faz? Pega essa aula, pega esse vídeo aqui, pega o link do canal e manda nos grupos dos amigos. Manda no grupo dos amigos, da sala, da faculdade, do colégio, dos alunos, da família, dos inimigos, da resenha. Manda em todos os grupos, não interessa. Pra todo mundo conhecer o Cardume. Porque, ó, quanto mais gente conhece o Cardume, quanto mais gente chega aqui no Cardume, mais gente entra aqui. E quanto mais gente entra aqui, mais forte ele fica. E, ó, esse canal ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você. E assim, ei, eu quero ver todo mundo aqui nas próximas aulas. Todo mundo, tá? Então, ó, menino, menina, beijo do Tubarão, viu? Valeu!